Eu começo agora mais um especial aqui na Nova Era TV e hoje com o Dr. Antônio Cândido, docente da Fundação Logosófica de Florianópolis, que veio abordar um tema novo, um tema diferente que a gente não conversa muito, mas que tem que ser comentado, a gente tem que discutir e refletir realmente sobre o assunto, que é empreendedorismo, mas de uma nova forma, pensando mais no lado humanizado. E para a gente começar, eu queria que tu abordasse com a gente um pouquinho, que a gente já conversou anteriormente, sobre a questão da tecnologia, do empreendedorismo em si que a gente vive nos dias de hoje, que cada vez cresce mais. E como a gente havia comentado daqui a alguns anos, o que a gente vive hoje, que acha que é tão moderno, vai ser totalmente ultrapassado. Muito bem. Ananda, é bom estar com você. É bom também estar com você aí, neste momento, por meio do qual nós vamos tratar sobre coisas bem diferentes. Eu não tenho dúvida que você vai se surpreender com o conteúdo que nós hoje abordaremos aqui. Eu conversava com a Ananda e com outras pessoas aqui na TV sobre a perspectiva que nos oferece o século XXI. Dizia para ela que o século XX, dentre outras coisas, ele se caracterizou pela expansão humana na produção, por outro lado também, no apelo humano para proporcionar o consumo. Nos parece que essa realidade ainda persiste, mesmo no início do século XXI. Mas o que caracterizará o século XXI? Qual a perspectiva que se apresenta como possível para o século XXI? Conversava com a Ananda que, por exemplo, você está ocupado hoje em arrumar um emprego para o seu filho, para você mesmo. No futuro, essa realidade vai mudar muito. A ideia de que alguém se eleja porque vai prometer emprego para muitos, me parece que será outro caminho. Por quê? Porque o emprego, como hoje o vemos, está cada vez menor. Os computadores, Ananda, você já deve ter visto, eles estão, e naturalmente deve ser assim, substituindo aquelas atividades mecânicas que prendem os homens. Então, conduzir automóveis, consultar alguns profissionais sobre alguns temas corriqueiros do dia a dia, ir ao supermercado fazer as compras, isso será coisa do século XX. No século XXI você receberá as suas compras em casa, os automóveis, eles se moverão sem que haja alguém conduzindo. Na verdade, essa ideia de que eu tenho um carro de marca A, você de marca B, e até acho que sou um pouco mais poderoso porque eu tenho o meu automóvel, isso não vai fazer sentido. No passado, quem tinha uma fechadura na porta, como a que hoje nós temos, se destacava. Eu lembro, a minha esposa é italiana, sabe? E ela citava algumas personagens ilustres da terra dela, para os quais a população corrente perguntava as horas, porque era o único cidadão naquela comunidade que tinha um relógio de bolso, com aquelas correntinhas. Hoje em dia você tem relógio na porta da geladeira, no celular, até em anel se põe relógio hoje. Então, Ananda, e o senhor, você que nos ouve, o que nos espera no século XXI? Vamos conversar um pouco sobre isso? Realmente, é como o senhor estava falando, cada vez a tendência é que tudo se torne cada vez mais automatizado e tarefas comuns que hoje nós, pessoas que executamos, vão ser feitas por máquinas. Isso é o que a gente espera do futuro, não tem muito como fugir dessa realidade. Mas, principalmente dentro disso, como a pergunta que já foi feita antes, é a pergunta que eu quero que o senhor faça para o público, a gente entra na questão do humanismo. Isso mesmo. E a pergunta que fica para que nós respondamos, e naturalmente é um tema a ser apropriado por cada um de nós, é qual o verdadeiro humanismo? Casa, comida, educação, saúde, que por vezes se constituem jargões de reivindicação, a humanidade ainda não resolve esse problema por um ponto apenas: pobreza espiritual. Porque há recursos no mundo. A humanidade já produz recursos suficientes para que todos possamos viver dignamente. Falta essa outra parte. Como vamos romper essa barreira
da indigência em uma área importante da vida. E quando eu falo sobre a questão espiritual, Ananda, eu não estou me referindo a outra coisa senão ciência. E eu não estou me referindo a uma perspectiva espiritual de alguém, não, a minha própria. Eu e esse elo que me une ao universo, que faz com que eu possa ser humano ou um animal. Há conhecimentos, você citou a instituição, a Fundação Logosófica. A logosofia, eu não me atinha muito a esses temas, porque com esse jeito de engenheiro, eu sempre gostei de que as coisas fossem aqui e agora, né? Pão, pão, queijo, queijo. E quando eu ouvia falar sobre essas questões, eu ficava muito contrariado, porque as pessoas com as quais eu tratava, apesar de amigos, enfim, não apresentavam uma credibilidade muito grande. E alguns episódios manifestados me causavam algum grau de desconfiança. Eu fiz contato e convido, né, você para fazer, tem um site www.logosofia.org.br. Vou repetir, www.logosofia.org.br. Neste site você pode fazer acesso gratuitamente a todos os livros da Logosofia e lê-los. O propósito nosso é deixar a você esse conteúdo que, não tenho dúvida, vai favorecer muito a sua compreensão sobre o que nós estamos tratando. E neste tema, como você havia iniciado, nós abordamos a questão do empreendedorismo. O que é empreender? Que tipos de empreendimento existe? Que tipos de empreendedor existe? O que nós estamos tratando é de um tipo especial que faz com que cada um de nós construa a própria felicidade. Pensar e fazer para ser feliz. Esse é vamos dizer assim, a trilogia, pensar, fazer para construir a felicidade, construir o ethos, né? E naturalmente que ninguém consegue ser feliz sozinho. Nas condições normais, o ser humano, para ser feliz, ele precisa proporcionar felicidade aos demais também. Então nós estamos conversando hoje sobre empreendedorismo, sobre esse aspecto. De que maneira eu vou empreender as minhas energias, de que maneira eu vou utilizar os meus recursos para construir a felicidade. Até porque, como já foi dito, a maneira de empreender e de empregos que a gente vê hoje em dia não existirá mais. Então, é justamente esse caminho que temos que buscar, a nova maneira de empreender, e que não seja apenas empreender por empreender, mas sim com um motivo, que no caso é a busca da felicidade, de estar feliz e de fazer feliz. Muito bom. O empreendimento, o empreendedor estará antes e depois do emprego. Há muitas maneiras, e a trajetória histórica nos mostra isso, de seres que empreenderam nas artes, por exemplo. Quantas peças, né, nós temos de música, quantas expressões artísticas na pintura, na escultura, cada um de nós já viu, que nos comove profundamente. E isso são ações empreendedoras também. Então, é um tema riquíssimo, porém, tudo inicia na medida em que eu transformo a mim mesmo em um grande campo experimental. Não há a possibilidade de um ser humano dotado de inteligência não ser empreendedor. O que se percebe hoje é uma apatia. Há um esforço, me parece até meio intencional, da cultura corrente em nos desconectar das nossas aspirações mais profundas. Então, todos os artefatos, todos os episódios que tiram a nossa atenção sobre nós mesmos precisam ser avaliados com carinho, com afeto, com estratégia. Mas nós precisamos colocar todos os recursos que a humanidade já construiu para que eu possa responder a uma questão que cada um de nós já formulou. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que é que eu estou fazendo aqui agora? É engraçado como todos esses assuntos realmente, para quem caiu aqui de paraquedas, eles vão se ligando. Quando tu diz que o modo de empreender tem que mudar, e quando a sociedade hoje em dia nos tira um pouco
da nossa essência, é justamente em relação a isso. Hoje em dia a gente busca apenas o emprego por um emprego, o empreender por empreender, sem buscar o nosso eu interior, sem praticar a perguntar para si mesmo quem sou eu, o que eu quero, o que me faz feliz. Que interessante, Ananda. Enfim, e você aí que nos ouve, o que está pensando sobre isso? Dê uma olhadinha nesses livros e, na medida do possível, troque ideia conosco, tá bem? Algo muito interessante nesses estudos que eu tenho feito se concretizou numa visão mais clara sobre o que seja o conhecimento sobre si mesmo. No passado, se alguém perguntasse como eu era, como eu me tipificaria, eu falaria sobre as minhas questões de traços físicos, ou eu falaria sobre uma questão histórica familiar, ou, no máximo, eu falaria sobre as minhas características psicológicas. Mas eu sou muito mais do que isso. Por exemplo, se um de nós, você que nos ouve, Ananda ou eu, somos impacientes, por exemplo, e eu falo assim, olha, eu sou impaciente, é uma característica minha. Me parece que com isso eu estabeleço um veredito que eu sempre serei impaciente. Isso não é assim. Eu vou lutar, como cada um de nós fará, para ser o mais paciente possível, porque é uma virtude muito importante, é a ciência da paz, a paciência, né? Então, quando eu, ao atribuir uma característica minha, me atenho a um detalhe psicológico, me parece que eu sou limitado. E a pergunta que fica é, quem sou eu? Quando você se conhece, caro telespectador, o que sobre você conhece? Vou repetir. Quando você se conhece, o que sobre você conhece? Eu acho que essa questão desse tipo de pergunta é um exercício que deve ser constante. Deve ser praticado sozinho, talvez em grupo, talvez em família, para realmente estar se descobrindo. Realmente é o início da nossa conversa, o humanismo, para estar se descobrindo, dando valor a si e aos outros, para realmente, de acordo com o que o senhor está falando, né? A gente praticar esse exercício de se descobrir, de saber quem a gente é, o que a gente sabe sobre nós mesmos, o que a gente ainda precisa saber e precisa descobrir. É isso mesmo. E para a gente encerrar, então, eu queria que tu deixasse uma mensagem final e algum contato para quem quiser saber um pouco mais a respeito, discutir um pouco mais sobre esse assunto que ainda vai longe, ainda tem muita conversa pela frente, poder estar entrando em contato, tirando alguma dúvida, mantendo um papo direto contigo. Para finalizar, eu perguntaria para você e para você, Ananda, o que fica por descobrir e que deve ser responsabilidade da nova geração? As gerações passadas fizeram a sua parte. O que nós precisamos descobrir que é muito importante para a humanidade, que é fundamental para o humanismo? E convido a você para consultar o nosso site, ler os livros e procurar a Fundação Logosófica, que tem grupos de estudo lá, e eu tenho certeza que você será muito bem recebido e aprenderá muito lá conosco, assim como nós aprenderemos com você. Tá certo, então, muito obrigado por vir aqui conversar um pouco com a gente e colocar essa reflexão realmente para quem nos está assistindo. Fica o convite para essa reflexão, o convite para acessar o site da Logosofia, tá lendo um pouco mais, estou discutindo muito mais a respeito.